Olá, eu sou Vanessa Leite e sejam muito bem-vindos ao canal Linguística Elementar. Afinal, você sabe qual é a diferença entre linguística e gramática? Hoje, no nosso primeiro vídeo, iremos abordar esses dois conceitos importantíssimos para a compreensão da linguagem. Vem comigo! Mas afinal, o que é a linguística? A linguística estabeleceu-se como disciplina no século XIX e, em meados do século XX, ganhou um status mais formal, sendo reconhecida e difundida como uma ciência autônoma. O marco histórico que geralmente é reconhecido para o estabelecimento da linguística moderna é a publicação do curso de Linguística Geral do linguista suíço Ferdinand Saussure, em 1916. Então, nós podemos dizer que esta obra, que foi publicada após a morte desse autor, ela estabeleceu aí bases para a pesquisa, para o estudo científico, para a pesquisa científica, no campo da linguagem. No entanto, é interessante ressaltarmos que a linguística, como um campo de estudo sistemático e científico, teve raízes em desenvolvimentos anteriores. Ou seja, já havia reflexões sobre a linguagem também anterior ao século XIX e ao século XX, que foram de suma importância para o avanço da ciência linguística. Antes do século XIX, o estudo da linguagem, porém, estava principalmente ligado à filologia, que se concentrava na análise de textos literários antigos. Então, no entanto, o interesse acadêmico na linguagem e suas estruturas começou a crescer após o estabelecimento dessa disciplina, dessa ciência, e foi impulsionado pelos avanços na filosofia, nas ciências naturais e nas descobertas também de línguas e culturas não europeias. Assim, podemos dizer que a linguística se preocupa em investigar, compreender como as línguas são formadas, como funcionam, como são adquiridas, como são usadas na comunicação humana. Então, ela abrange uma área de pesquisa ampla. Pode ter subdisciplinas e abordagem diferentes dentro desse campo da linguística. E atualmente a gente conhece a linguística computacional, linguística histórica, entre outras, que são o foco de investigação da linguística. Dessa forma, podemos concluir que a principal preocupação da linguística é investigar, compreender como as línguas são formadas, como as línguas funcionam e como elas são usadas na comunicação humana. A linguística ela vai abranger uma área muito ampla de pesquisa, que vai desde linguística histórica, linguística computacional, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, sociolinguística, psicolinguística, tudo em prol de compreender a linguagem, ou seja, como ela funciona, como ela evolui. E a gramática? Qual é a principal finalidade da gramática? A gramática ela é tomada como um modelo de referência para o ensino da língua e, sem dúvida, tem o seu lugar em todas as áreas do conhecimento. Eu digo isso em qualquer nível da educação. A gramática tem o seu espaço. E, atualmente, ela é um termo polissêmico, o termo gramática é polissêmico. Por quê? Porque apresenta várias concepções, a depender da abordagem teórica adotada pelos gramáticos e linguistas que as escrevem. Na atualidade, nós vemos a polissemia em torno desse conceito. Ou seja, vamos encontrar múltiplos enfoques teóricos, metodológicos e que irão levar o mesmo nome de gramática. Então, essas teorias gramaticais, elas trabalham com diferentes objetivos e objetos, ou seja, dependerá dos espaços por onde essas gramáticas circulam. Então, elas se valerão de referenciais teóricos diferentes, elas selecionarão temas e conteúdos específicos a seus propósitos e se organizarão de maneira bastante singulares. O especialista Paul Sente, ele vai dizer que a noção de gramática é ambígua, pois nem todos que se dedicam ao seu estudo a definem da mesma maneira. Ao partirmos do pressuposto de que a língua é um organismo vivo e sua evolução é um processo contínuo e complexo que ocorre ao longo do tempo, é claro que a gramática dessa língua também sofrerá alterações. Tendo em vista que a língua evolui de várias maneiras, incluindo mudanças fonéticas, gramaticais, vocabulários, semânticas, etc. E talvez você esteja se perguntando o que influencia essas mudanças
E essas diferentes perspectivas para o termo gramática, né? As influências sociais, culturais, né? As mudanças na sociedade, na cultura, influenciam a evolução da língua e, consequentemente, a gramática dessa língua. Por exemplo, avanço tecnológico, desenvolvimentos científicos, movimentos sociais, mudança na forma de comunicação podem introduzir novos termos, conceitos e que irão, sim, ser incorporados à linguagem cotidiana e, consequentemente, à gramática da língua em questão, ou seja, da língua que nós falamos, que no caso é a língua portuguesa. Dessa forma, mediante tudo que foi exposto, a depender do propósito e do objetivo da gramática, ela poderá ser considerada normativa ou descritiva. As gramáticas normativas, elas irão oferecer um conjunto de regras que devem ser seguidas. É a gramática mais conhecida no ensino do primeiro e do segundo grau, né, com o intuito de fazer com que os alunos e leitores aprendam a falar e a escrever corretamente, ou seja, ela apresenta uma norma padrão. Enquanto o modelo de gramática descritivo pode ser considerado também a gramática científica, ela orientará o seu trabalho, pautará a sua descrição com uma preocupação central em tornar conhecidas de forma clara as regras de fato que são utilizadas pelos falantes. Então, ela não imporá uma norma rígida, uma prescrição rígida, mas ela analisará como esses falantes utilizam a língua, né, no seu dia a dia. Então, resumindo, a gramática normativa ela funcionaria como um conjunto, ou funciona como um conjunto de regras que devem ser observadas e seguidas pelos falantes, enquanto a gramática descritiva ela é um conjunto de regras que de fato são seguidas. Ou seja, a primeira normativa, um conjunto de regras que deveriam ser seguidas, e a segunda descritiva, um conjunto de regras que de fato são seguidas pelos falantes, né? Então, não é interesse da gramática descritiva definir ou recomendar usos dentro do sistema linguístico, enquanto é interesse da gramática normativa, sim, definir e orientar usos dentro de um sistema linguístico. Há uma coisa que eu quero deixar bem clara a respeito da evolução da língua. É de suma importância ressaltar que a evolução da língua é um processo gradual e contínuo. Ou seja, as mudanças linguísticas elas irão ocorrer ao longo de gerações, né, a partir da influência, a partir da interação de diversos fatores, como o uso da linguagem pelas comunidades, os falantes, né, dessa comunidade, as interações sociais que esses falantes têm, as exposições a diferentes variedades linguísticas e até mesmo ao contato com outras línguas. É algo gradual, é algo que é feito através de gerações e que a própria comunidade, a própria sociedade, ela irá validar essa evolução e validar esses novos usos, ok? É muito importante isso. Assim, o intuito do vídeo de hoje foi, de fato, trazer aí essa diferença ou convergência entre a linguística e a gramática, que são áreas relacionadas, que se complementam, mas têm abordagens e objetivos diferentes. Assim, elas irão convergir no mesmo objeto de estudo e análise, que é a língua, mas irão diferir em seus objetivos, abordagens e níveis de análise. Então, gostaria de deixar para vocês aqui, observando o que postula o gramático Evanildo Bechara, que, em favor da boa orientação linguística, frisa o caráter distinto da gramática e da linguística, né? Esta descritiva, aquela normativa, sem sobre elas emitir juízo de valor, mas ele recomenda que, cuidadosamente, não se misturem suas tarefas, sob pena de perturbarmos a validade dos seus objetivos e análise, né, dentro desse âmbito de ação da língua, ok? E por aqui nós vamos finalizar. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil para você e que ou você tenha aprendido ou você tenha relembrado algo dessa área, né, da língua, das ciências da linguagem, que é tão importante, que tem um poder tão grande na vida do ser humano. Então, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilha, comenta,
para nós difundirmos o conhecimento, porque aqui nós acreditamos que a difusão do conhecimento é torná-lo acessível e interessante. Até a próxima!